Olá, bem-vindos alunos do curso técnico em mecânica. Hoje vamos dar início à disciplina de pneumática. Nessa primeira videoaula a gente vai ver os elementos de produção de ar comprimido, que são os compressores, e como eles se classificam. Bom, existem vários tipos de compressores, desde pequenos equipamentos, são os compressores chamados de compressores ordinários, que são essas pequenas máquinas que o pessoal utiliza para pinturas, né? O pessoal de serralheria usa para pintar grades, portões, né? Esses compressores o pessoal utiliza para encher colchões de ar, enfim, pequenos compressores que não são usados para grandes trabalhos, né? E temos os compressores são utilizados aí na área industrial mesmo, para pintura, tá? E até grandes compressores são os compressores de processos, utilizados em algum processo industrial, como por exemplo na produção de aço, em uma aciaria, onde a gente precisa de uma injeção de oxigênio, uma grande quantidade de oxigênio, então são utilizados compressores de processos, tá? Então vamos, essa classificação que vocês estão vendo na imagem, ela se classifica, a divisão de compressores de acordo com o princípio de trabalho, né? E aí dentro dessa divisão tem os compressores que a gente utiliza em aplicações de pneumática industrial, tá? Então a gente pode classificar os compressores de acordo com o princípio de trabalho em dois grupos. São os de deslocamento positivo e os compressores de deslocamento dinâmico. Os compressores de deslocamento positivo eles se dividem de movimento alternativo e de movimento rotativo, tá? Então nós temos essa imagem que abriu é um exemplo de um compressor de deslocamento positivo com um movimento alternativo, que são os compressores de pistão, né? O pistão ele sobe, desce, comprime e vai comprimindo o ar, por isso a gente diz compressor de movimento alternativo, né? O pistão está alternando, subindo e descendo. Os rotativos, eles têm um trabalho deles executado de acordo com a rotação, né? E aí a gente vai ver, né, alguns desses exemplos, tá? Os compressores de deslocamento dinâmico, nós temos dois tipos, de fluxo radial e de fluxo axial, tá? Então nós temos uma imagem de um exemplo de um compressor de deslocamento dinâmico, tá? Só para a gente ter uma ideia, ok? Então vamos começar pelos compressores de pistão. Vamos entender como que os compressores de deslocamento positivo funcionam. Qual é o princípio de trabalho dos compressores de deslocamento positivo? Esses compressores também são chamados de compressores volumétricos. Eles fornecem uma pressão maior, né, no ar que eles trabalham, tá? Porém eles entregam uma quantidade de ar menor, então eles têm uma menor vazão quando comparado com os compressores de deslocamento dinâmico. O princípio de trabalho desses compressores de deslocamento positivo é a redução de volume, ou seja, eles aspiram uma quantidade de ar e aí essa quantidade de ar eles comprimem, reduzem o volume dela, então eles comprimem essa quantidade de ar e dali mandam ou para a linha ou para um reservatório. Então, compressor de deslocamento positivo, o princípio de trabalho dele é a redução do volume de ar, tá? E aí nota essa figurinha animada aí que a gente está vendo, esses compressores eles trabalham assim, como se fossem pulsos de ar, né? Então é semelhante a uma bomba enchendo um pneu mesmo, né? Cada vez que você bombeia, vai uma quantidade de ar para dentro do pneu. Então esses compressores eles trabalham dessa maneira também. Só que é lógico, como o compressor tem alta rotação, a gente não consegue perceber, né, claramente esse pulso como é numa bomba de pneu, né? A quantidade de ar lá é um pouco mais rápido devido à alta rotação do compressor, né? Exemplos desses compressores são os de pistão, como eu já falei, de movimento alternativo, e os de movimento rotativo são os de palhetas, de parafusos e o de Rolls, tá? Esse de diafragma também é de pistão, então portanto também é movimento alternativo. Prosseguindo então, já os compressores de deslocamento dinâmico, o princípio de trabalho deles é um pouco diferente.
eles têm duas peças, tá? O rotor, né, que é essa pecinha que está aparecendo, e tem o rotor, ele gira, né, e acelera o ar. E nós temos o difusor, que é essa outra pecinha que está aparecendo. Essa pecinha, essa parte, né, do equipamento, ela fica parada. Então o rotor gira e o difusor está parado, está estacionário. Quando o rotor gira, ele acelera o ar. Tá? Imagina essa figura do meio, observa bem. Esse ponto vermelho, imagina que é uma molécula de ar. Quando a gente liga o compressor, ele gira, acelera o ar, e aí o ar tende a sair do rotor, né? Ele ganha movimento, ele tende a sair do rotor. Quando ele sai do rotor, ele encontra o difusor, e aí ele bate no difusor. Nisso ele perde a velocidade, ele é freado, né? E toda vez em fluidos, né, em fluidos em movimento, quando há uma diminuição da velocidade, resulta no aumento de pressão. Tá? Então esse compressor, o princípio de trabalho dele é esse: converter energia de movimento, energia cinética, em energia de pressão. Okay? Esses compressores, devido a essa característica, né, eles têm relativamente uma menor pressão, porém uma vazão muito maior, porque eles estão acelerando o ar ali constantemente, o tempo inteiro. Então eles estão entregando uma quantidade de ar o tempo inteiro, diferente dos compressores de deslocamento positivo, que entregam pulsos de ar, né? Esse aí está entregando, como ele trabalha, né, com rotação, entrega a quantidade de ar o tempo inteiro, ok? Então tá aí os princípios de trabalho dos dois tipos de compressores, né? Bom, voltando lá para os compressores de deslocamento positivo, agora vamos começar a ver algumas características dos compressores realmente, tá? O principal deles aí, o mais comum, são os compressores de pistão. Então tem um exemplo aí de um compressor, uma imagem de um compressor, que acredito que todos vocês já devem ter visto, né, um equipamento desse tipo, né? Na verdade, olha essa primeira imagem que está mais à esquerda, né, o compressor. O compressor é só esse cabeçote amarelo que tem em cima dele aí, ó, tá? Esse dispositivo cinza que está aparecendo é um motor elétrico, e embaixo dele, pintado de preto, com o nome aí do fabricante, é o reservatório, ok? Só que a gente acaba chamando esse equipamento todo de compressor, tá? Mas o compressor é só aquele cabeçote amarelo ali. Ali dentro tem um pistão, tá? Que é essa imagem mais do centro aí, essa segunda imagem, tá? Aí dá pra gente ver o pistão, uma biela e um eixo, né? Esse eixo ele gira, e aí ele faz a biela, puxa a biela para baixo, né? E à medida que ele dá o giro, ele empurra ela para cima. Então quando o eixo principal do compressor ele vai girando, ele vai puxando a biela, fazendo ela subir e descer. E a biela, por sua vez, está conectada no pistão. Então ela também, a biela é a transição do movimento rotativo para o movimento linear. E o pistão, o eixo, tem apenas o movimento rotativo. E o pistão tem apenas o movimento linear. E aí o pistão ali ele sobe e desce, sendo puxado pela biela, né? E aí quando o pistão desce, ele admite ar, ele succiona o ar pela aquela entrada ali escrita sucção. Entra então, quando ele desce, ele aspira uma quantidade de ar. E aí quando ele vai subir, né, quando a biela dá o giro e começa a empurrar ele para cima, tá? A válvula de sucção, né, uma pequena válvulazinha, ela se fecha, e aí ele começa a comprimir o ar, tá? Quando ele chega em cima, o ar então está comprimido, a pressão aumentou muito, aí abre uma válvula de descarga, tá? E aí sai pelo lado vermelho aí da figura, sai o ar, ele vai ou para uma linha ou para um reservatório, tá? O mais comum é ir para um reservatório mesmo. Então é assim que esses compressores trabalham. Ele desce, aspira uma quantidade de ar, quando ele sobe ele reduz o volume, não é? Que é o princípio de trabalho dos compressores de deslocamento positivo. Comprime o ar, ele manda para a linha ou para o reservatório, aquele pulso de ar, né? E aí com a velocidade ele faz isso muito rápido, né? Várias vezes aí, né? Durante o ciclo de trabalho, ok? Então nós podemos ter esses compressores de simples efeito e de duplo efeito, tá? O que é simples efeito e duplo efeito?
No simples efeito, o pistão ele comprime apenas na parte superior do pistão, que é essa a terceira figura aí, né, da esquerda para a direita. Se nota que a câmara está fechada só em cima, embaixo é aberto para a biela poder fazer o movimento dela. E aí ele comprime então só na câmara de cima, uma câmara de compressão. Esse é o simples efeito. O duplo efeito ele é construído, já é a última imagem, a imagem mais à direita. Ele é construído de maneira que eu tenho as duas partes de cima e de baixo do pistão são fechadas, né? E aí ele comprime tanto a quantidade de ar que está em cima quanto a que está embaixo também. Quando ele sobe, ele comprime o ar que está em cima e aspira ar na câmara inferior, né? Na câmara de baixo. Quando ele desce, ele comprime o ar que está embaixo e aspira ar na câmara de cima. Então ele está o tempo inteiro comprimindo ar, né? Aspirando e comprimindo ar em cima e embaixo, em cima e embaixo. Tá? Então esse é o duplo efeito, quando ele comprime dos dois lados, ok? E nós temos ainda o que a gente chama de estágios de compressão, tá? Estágio de compressão. Então o que é um compressor de múltiplos estágios? Bom, o compressor de simples estágio, ele comprime o ar apenas uma quantidade de ar apenas uma vez. Ele desce, aspira aquela quantidade de ar. Quando ele sobe, ele comprime e manda para o reservatório. Ele comprimiu uma vez só, então esse é um compressor de simples estágio. O de duplo estágio, que é esse exemplo que tem na imagem, quando ele desce, ele aspira uma quantidade de ar. Quando ele sobe, ele comprime aquela quantidade de ar. E aí o primeiro pistão, que é a entrada aí, que é onde a gente tem a admissão, ele comprimiu uma quantidade de ar. Quando ele expulsa essa quantidade de ar, o ar sai, a saída dele é justamente está ligada à entrada do outro pistão. Então essa quantidade de ar é comprimida duas vezes. Então esse é um compressor de duplo estágio, tá? Aí sai do primeiro pistão, já entra no outro. O outro ele está, quando o de cá está expulsando, de lá está puxando o ar para dentro, está aspirando. Então ele está descendo ali, o ar entra ali já, né, comprimido um pouco, já com a pressão um pouco elevada, e aí esse pistão comprime mais um pouco e aí ele entrega para o reservatório ou para a linha, né? Então esse é um compressor de duplo estágio. E aí compressores de triplo ou mais estágios são chamados de compressores de múltiplos estágios. Então estágio de compressão é a quantidade de vezes que a gente comprime a mesma massa de ar, ok? Nós vamos ver alguns exemplos então de compressores de deslocamento positivo, tá? O primeiro deles, a gente já viu compressores de pistão, tá? Então nós temos esse compressor de diafragma, também é de pistão, mas qual é a diferença? Essa linha vermelha que está passando no meio do desenho aí do compressor, na verdade são a borracha que está vedando a câmara de compressão do pistão. Ela separa, né? O pistão está embaixo e em cima que a gente tem a câmara de compressão. Nota que a gente tem ali a válvula de admissão e a válvula de descarga, né? De um lado a setinha para dentro é a admissão e a setinha para fora do outro lado é a descarga. Esse compressor, para que eu tenho esse diafragma? Isso é uma espécie de uma borracha que é colocada por quê? Embaixo ali onde a gente tem um eixo e a biela, ali eu tenho que ter um óleo lubrificante, porque aí o compressor está funcionando, precisa estar lubrificado, né? Então ele é banhado em óleo, ele tem uma quantidade de óleo ali, o eixo passa dentro desse óleo o tempo inteiro. Só que esse óleo, com o trabalho, ele acaba espirrando no pé do pistão, né, toda a biela, porque eu preciso lubrificar tudo. Então ele é construído já dessa maneira. E esse óleo ele acaba passando pela folga que tem entre o pistão e a camisa ali do pistão, que é aquela parte que envolve o pistão ali eu tenho uma pequena folga, tá? E aí sempre acaba passando, né, alguma mínima quantidade de óleo lubrificante, e esse óleo lubrificante acaba passando para cima do pistão, tá? Então em um compressor onde a gente não tem esse diafragma, um compressor normal de pistão, mais comum de pistão, né? Esse óleo acaba chegando na câmara de compressão e acaba indo para a linha, né? Acaba sendo arrastado para o reservatório ou para a linha.
Para algumas aplicações isso não tem problema, e até é interessante, porque aí o óleo acaba lubrificando o interior do reservatório ou até a ferramenta lá no final da linha, né, a ferramenta pneumática que a gente vai estar utilizando. Mas existem algumas aplicações que eu não posso ter presença de óleo no ar, eu preciso de um ar limpo, né? Você saberia me dizer alguma aplicação onde a gente precisa de ar limpo? Pensa um pouquinho aí. Então, onde a gente precisa desse ar limpo, né, a gente usa esse diafragma. Como ele está separando, o ar que eu estou comprimindo não vai ter contato com esse óleo, e aí esse compressor está fornecendo um ar limpo. Tá? Exemplos de aplicação onde eu preciso de ar limpo são hospitais, indústrias farmacêuticas, alimentícias, aquele motorzinho do dentista que é pneumático ali, eu não posso ter óleo, né, naquela ferramenta, senão ia cair óleo na nossa boca. Então é utilizado um compressor desse, fornece ar limpo, né, para esse tipo de aplicação. O próximo compressor que veremos é o compressor de lóbulos ou compressor de Houpt, né? Ele tem então essas duas peças. Esse compressor é de movimento rotativo e essas duas peças elas se engrenam entre si. Olha lá, o lóbulo de uma está sempre no espaço da outra. Quando der o giro, o lóbulo da outra vai engrenar no espaço da outra, né? Então é como se fosse uma engrenagem de dois dentes apenas, né? Sempre um dente, que nesse caso a gente chama de lóbulo, está engrenado no espaço vazio da outra. E a carcaça, nota que o desenho da carcaça acompanha então, o formato que vai, o lóbulo ele está sempre em contato com a carcaça, vedando a carcaça. Então o ar fica sempre preso de um lado ali, e quando vai ter o engrenamento do lóbulo, ele acaba comprimindo o ar que está ali naquele espaço, né? E aí ele pega de um lado, roda, o ar acaba girando junto com ele, chega do outro lado, quando ele vai entrar no engrenamento, ele comprime o ar e aí ele acaba expulsando o ar pela outra linha, né? Então esse é o compressor de lóbulos ou Houpt e de movimento rotativo. O próximo exemplo, né, é o compressor de palhetas, né? Esse compressor, então a carcaça, dentro dessa carcaça tem um rotor, né? E nesse rotor essas linhas vermelhas na verdade são paletas, né? Tipo como se fosse uma chapa que ela desloca ali dentro do rotor. Ó. Nota que de um lado elas estão todas para dentro do rotor e do outro lado elas estão para fora, né? Na verdade o rotor ele não é no centro da carcaça, ele é um pouco de lado, e a gente chama esse desvio que ele tem, a gente chama de excêntrico, né? Eles são a carcaça e o rotor são excêntricos. O rotor está fora do centro da carcaça, e aí de um lado ele encosta na carcaça, do outro não. Do outro lado, quem encosta na carcaça são apenas as paletas, ó. E aí elas formam essas células que a gente chama, são os espaços entre a carcaça e o rotor, fechado pelas paletas. Então, quando dá o giro, de um lado o ar entra, é arrastado pelas paletas junto com a carcaça. Quando chega do outro lado, a célula começa, devido à característica de construção, ela fica com esse volume menor. Então quer dizer que eu estou apertando o ar para caber ali dentro. E quando eu termino de dar o giro, o ar sai já sob pressão, né? Então esse é um compressor também rotativo, né? É o compressor de palhetas, ok? E o outro exemplo são os compressores de parafuso, né? Esse compressor, nota que ele tem dois eixos com uma espécie de roscas, por isso que a gente chama de parafuso, né? Aí eu tenho o eixo que a gente chama de eixo macho, temos o eixo fêmea. Um eixo acaba se engrenando dentro do outro, né? E à medida que eles vão girando ali, a rosca de um acaba engrenando dentro do espaço da rosca do outro eixo. E aí à medida que na entrada o ar entra, aí eu começo a engrenar, aí o filete de um sempre vai apertando o ar ali dentro. E o ar vai deslocando lá para frente, né, ao longo do eixo. Lá no final ele vai sendo comprimido ao longo de todo o eixo. Lá no final a pressão está já bem elevada, né? E aí ele sai para a linha, ok? Então esse é um compressor também de movimento rotativo, o compressor de parafusos. Todos esses são exemplos, né, de compressores de deslocamento positivo. Tá? E agora exemplos de compressores de deslocamento dinâmico. Tá?
são chamados também de turbocompressores, tá? O primeiro é o de fluxo radial, né? E nós temos o segundo, que é o de fluxo axial. Bom, como funciona esse de fluxo radial? Ele tem um rotor, né? A primeira imagem é como se a gente estivesse vendo de lado, né? Eu tenho o eixo, tem uma hélice, essa hélice gira, né? E aí a gente está olhando de lado aqui, ó. Fiz um corte de lado no eixo, estamos vendo ele de lado. Nota que ele tem 3 segmentos ali, ó. Então cada segmento desse seria uma hélice, né? E lembra que lá do princípio de funcionamento o rotor gira e por fora eu tenho um contornozinho quadradinho que tem em volta, seria o estator do compressor, o difusor, né? O ar ele entra na direção do eixo desse compressor, e aí com o giro da hélice ele é empurrado para fora da hélice, né? Por isso que é chamado de fluxo radial. Ele entra no sentido do eixo, mas ele sai no sentido do raio, para fora do eixo. Quando ele sai da hélice, ele bate, já está acelerado, ele bate no difusor que está em volta, né? Ele perde a velocidade, aumenta a pressão. Só que o formato do difusor acaba empurrando ele para o centro da próxima hélice. E aí, mais uma vez, né, ele é acelerado, bate no difusor, aumenta mais a pressão, e aí ele é impulsionado de novo para a próxima hélice, que é a terceira dessa figura. E aí é de novo o mesmo processo, ele é acelerado, expulso no sentido do raio, bate no difusor, perde a velocidade e aumenta a pressão. Lá no final ele está com a pressão maior, né? Como tem 3 hélices, esse é um compressor de triplo estágio, mas a gente não diz triplo estágio, a gente já diz múltiplos estágios, né? Então esse é um compressor de múltiplo estágio de fluxo radial, ok? E aí esse tipo de compressores, por exemplo, em turbinas de aviões, são vários estágios, né? Vários estágios. Então tem compressores aí que são mais de 10, 15 estágios, aí, né? Muitos estágios de compressão, porque eu preciso de uma quantidade de ar muito grande no final, né? E os compressores de fluxo axial, tá? É como se fosse um ventilador mesmo, né? O ar ele entra na mesma direção do eixo, né? Então, continua na mesma direção do eixo. É como um ventilador. O ventilador ele aspira o ar por trás dele e lança para frente, né? E a gente se beneficia do vento que ele entrega para a gente, né? Então esse compressor é semelhante, tá? O ar entra na direção do eixo e sai na mesma direção do eixo. O de fluxo radial, o ar entra na direção do eixo e sai no sentido do raio, ok? Bom pessoal, essa foi a nossa primeira videoaula falando aí de compressores, né? E a classificação de compressores, ok? Um abraço e até a próxima videoaula.